A Pixar tem muitos vilões memoráveis, mas qual deles tem mais aura? Hoje a gente vai ranquear os vilões da Pixar pela aura, do pior pro melhor, do cara que mal sustenta a própria cena, até o personagem que só de entrar na tela já te dá aquela sensação de esse cara é diferente. Mas antes de começar, deixa eu explicar os critérios do ranking, porque vocês já sabem que aura para nós é uma ciência. O primeiro critério é presença. Quanto esse personagem farma aura só de estar em cena, aquele peso que ele traz. O segundo é história. Quanta aura ele constrói pelas ações dele, pelos planos, pelas decisões ao longo do filme. E o terceiro é design. O quão da hora é a aparência do personagem, porque visual importa, e muito. Com esses três critérios em mãos, vamos ao ranking. Segura aí, porque tem muito personagem bom vindo por aí. Abrindo o ranking no último lugar, e com muito mérito para isso, temos o Al McWiggin de Toy Story 2. O cara tem uma loja de brinquedos, e é um colecionador que conhece bem brinquedos raros. Mas mano, o cara usa uma fantasia de galinha. E tipo, o cara é o dono da loja, ele podia contratar alguém. Mas ele aparece fantasiado de galinha passando vergonha em comercial de TV. Já zerou a aura quando ele vestiu isso, depois que ainda foi pra TV e pagou pra aparecer assim, ele saiu devendo aura. Fora isso, o cara é desleixado, suado, bagunçado, mas o pior de tudo é a dependência emocional. Ele precisa do Woody pra ser alguém. Sem o brinquedo, ele entra em colapso total. Al McWiggin não tem presença, não tem design marcante, e na história ele é basicamente um obstáculo que tropeça em si mesmo. Saiu devendo nos três critérios. Próximo. Chick Hicks. O cara tem um visual sólido, é um dos designs mais emblemáticos da franquia Carros. Isso conta ponto, mas na aura ele também tá em dívida, porque a vitória dele na Copa Pistão foi completamente vazia. Ele ganhou na sujeira, causou acidente, e na hora da comemoração, ninguém celebrou com ele. Aquela cena é clássica e resume tudo. Vitória sem honra é zero aura. Fora isso, que o cara vive carente de validação, precisando ser reconhecido o tempo todo. E quando você precisa provar que é bom, você já não é tão bom assim. Design salvou ele de ficar mais embaixo, mas só isso não segura o ranking. Chef Skinner. Diferente dos dois anteriores, o cara conquistou a posição dele por mérito. Chegou lá, isso conta. Mas o problema é que ele foi superado por um rato, dentro da própria cozinha, um rato. E aí vem as cenas de desespero perseguindo o Remy pelos telhados de Paris, perdendo o controle emocional, virando praticamente comédia involuntária. O design caricatural, corpinho pequeno, cabeça grande, já tira naturalmente a intimidação. Quando você precisa correr atrás de um rato para defender sua autoridade, a aura foi embora faz tempo. Skinner tem um ponto de partida interessante, mas a execução destruiu qualquer respeito que poderia ter. Ercole Visconti de Lucca é um valentão clássico, estereotipado, e no fim das contas, bastante patético. Ele até tem um momento de intimidação no começo, mas quando você percebe que ele só bate em criança e que reage de forma exagerada a qualquer derrota, a força toda vira fraqueza. E o problema central da aura dele é o mesmo do Chick. Quem tem aura de verdade não precisa ficar se reafirmando o tempo todo. Ercole passa o filme inteiro tentando provar que é superior. Isso já diz muito. Randall Boggs. Olha, o potencial aqui era absurdo. Habilidade de ficar invisível, movimentos rápidos, olhar frio, vibe de predador silencioso, presença assustadora. Nos primeiros momentos em que ele aparece, você sente que ele é perigoso, mas aí a história derruba tudo. O cara é basicamente um invejoso do Sullivan, e a partir do momento que ele se compara, já perdeu a aura. Depois fica dependente de uma máquina para ter resultado, e no final, é derrotado por uma criança e banido para o mundo humano, onde leva uma surra de humanos aleatórios. Essa derrota humilhante destrói qualquer respeito que sobrou. Randall é o estudo de caso de potencial desperdiçado. Mineiro é o primeiro vilão com plot twist de Toy Story e é muito bem feito. Ele age com seriedade, tem frieza nas decisões e estava completamente disposto a eliminar qualquer obstáculo sem hesitar. Dentro do universo dos brinquedos, ele entende a realidade com uma clareza perturbadora. O problema é o destino dele. Acaba nas mãos de uma criança que vai rabiscar ele todo com caneta. É literalmente pior que a morte no universo de Toy Story. Isso tira pontos, mas a postura séria e a frieza ao longo do filme garantem que ele fique acima dos anteriores. Sid. Esse cara no começo assusta de verdade. Anda de skate, é criativo de um jeito perturbador, desmonta e remonta brinquedos como se fosse um cientista maluco, e não hesita em destruir nada.
Tem uma energia caótica que intimida, mas quando o Woody se revela e fala com ele, Sid entra em colapso completo. A aura vai de 100 a 0 em segundos. Sid é interessante como personagem, mas como vilão de aura, ele falha no momento mais importante e fica com medo. Screenslaver. Esteticamente, esse personagem é muito da hora. Visual glitchado, distorção de tela, movimentos estranhos. Cria desconforto imediato, que é exatamente o que um vilão bom precisa fazer. E controle mental em massa? Isso é poder de nível absurdo. Ele literalmente dominou vários heróis. O discurso sobre dependência de telas até dá um ar de vilão com argumento. O problema é a revelação. Quando descobrimos quem é de verdade, decepciona. E a dependência total da tecnologia tira o mérito próprio. Design e poderes são fortes, mas a execução narrativa deixa a desejar. Ei, gente, pausa rápida aqui. Se você tá curtindo esse vídeo até agora, manda um like para ajudar o algoritmo a levar esse conteúdo para mais pessoas. Custa nada e ajuda demais o canal. Agora bora continuar, porque daqui pra frente o nível de aura sobe muito. Waternose. Um CEO com estilo, postura e uma frieza de nível executivo. O cara literalmente declarou que sequestraria 1000 crianças para salvar a empresa dele e falou isso com uma calma absurda. Isso é aura de vilão brabo mesmo. Ele tem presença de liderança, design marcante com aquele corpo de caranguejo gigante e a postura de quem tomou decisões difíceis a vida inteira. Ele perde pontos por ser revelado como conivente e não ter o protagonismo total na trama. Mas quem consegue dizer, vou sequestrar 1000 crianças com aquela naturalidade, merece respeito no ranking. Alto. Um volante de navio. Com aura. Sério. O design é simples. Uma roda com um olho vermelho. Mas a presença dele em cena é pesada. Ele não grita, não surta, não faz discurso dramático. Ele simplesmente impõe autoridade de forma fria e constante. A luta contra esse capitão é tensa porque você sente que Alto acredita genuinamente na missão dele. Ele não é malvado por prazer, ele é malvado por convicção. E isso, paradoxalmente, é mais assustador. Design icônico, presença silenciosa e pesada. Alto é um dos casos mais subestimados do ranking. Professor Z. Por fora, ele não parece grande coisa. Um carrinho pequeno com estilo de espião, vintage. Mas por dentro, ele é o arquiteto de uma das tramas mais elaboradas dos filmes da Pixar. Estrategista, frio, competente sob pressão. Ele montou uma conspiração internacional e quase levou tudo a cabo. O design tem aquele charme de vilão clássico de filme de espião, e a execução dele no plano mostra um nível de inteligência que poucos vilões da lista têm, subestimado demais. Ernesto de la Cruz. Uma estrela tanto na vida quanto na morte, literalmente. O cara construiu um legado inteiro, se tornou o maior ídolo do México e usou veneno para chegar lá. Esse nível de ambição fria tem aura. O design é exuberante, a presença de palco é inegável e a disposição de fazer absolutamente qualquer coisa pelo sucesso coloca ele num nível diferente. Ele perde pontos por ter sido esmagado por um sino, mas o legado e a frieza com que operou durante toda a história garantem uma posição de respeito no top 10. Charles Mantz. De herói a caçador obcecado. E essa queda é exatamente o que faz ele ser tão perturbador. O cara tem coragem de verdade, protagoniza cenas intensas e sombrias para um filme da Pixar e demonstra uma determinação que não dobra com nada. A obsessão dele é assustadora porque é genuína, não é maldade por maldade. É alguém que perdeu tudo por uma missão e não consegue parar. Isso cria uma presença pesada de alguém que você não quer enfrentar. Design elegante, postura de explorador experiente. Muntz é o tipo de vilão que você respeita mesmo odiando. Mordu. Presença absurda. Esse urso é praticamente uma lenda dentro do próprio filme. Um mito. O design é assustador, o porte físico é intimidador e quando ele aparece em cena, você sente que a situação ficou séria de verdade. Força bruta de nível diferente. O único motivo de não estar mais acima é que o desenvolvimento narrativo dele é limitado. Mas em termos de presença pura, que são um dos critérios mais importantes, Mordu entrega mais do que a maioria dos vilões, com muito mais tempo de tela. Hopper, um dos vilões mais bem construídos de toda a Pixar, e a câmera sabe disso. Toda cena com ele é filmada de baixo para cima, como se você fosse uma formiguinha olhando para um gigante. O cara bate nos próprios capangas para provar um ponto. Fala com uma calma que machuca mais que grito.
Cada fala impõe respeito, cada cena dele tem peso. Design muito da hora, postura de ditador nato e uma lógica interna que faz sentido dentro do universo dele. Ele perde um pouco de aura no final por subestimar o poder coletivo das formigas, mas até lá ele sustenta uma das presenças mais sólidas do ranking. Lotso, um urso de pelúcia que cheira a morango e lidera um sistema de controle com mão de ferro. A traição dele é uma das mais marcantes da Pixar porque ele constrói confiança primeiro, parece amigável, parece um líder sábio e depois te apunhala. Mas o que coloca o Lotso num nível diferente é uma cena específica em ele deixa todos morrerem no incinerador, sem hesitar. Isso é frieza de nível raro. O cara entende a crueldade do mundo dos brinquedos, de um jeito que nenhum outro personagem entende, sem contar toda a vibe que ele carrega e o peso da presença dele depois que ele é revelado como vilão. O cara lidera uma equipe inteira de brinquedos e manda em geral, e usa isso sem pena. Considerado um dos melhores vilões de reviravolta da Pixar, e com razão. Diretora Hardscrabble. Ela é frequentemente citada como a número 1 indiscutível pelos fãs, e dá para entender totalmente. Essa diretora escolar mantém uma universidade inteira em estado de medo constante. Professores, alunos, todo mundo, só a presença dela já muda na energia da cena. O design é extraordinário. Asas imensas, corpo longo, postura imponente, e cada aparição dela carrega um peso que poucos personagens têm, e devo dizer que ela está bem empatada com o número 1. Jackson Storm, o melhor novato da história dos filmes de carros, e com certeza o vilão com mais aura de toda a Pixar. Esse cara chegou na sua temporada de estreia e varreu a concorrência. Derrotou o McQueen com uma facilidade que dói de assistir. Sem esforço nenhum, ele simplesmente é o melhor. E essa naturalidade é exatamente o que faz a aura dele ser absurda. O design é impecável. Linhas agressivas, cor escura, visual mais futurista. A postura é de quem sabe que chegou para ficar. Ele só não ganhou o título no enredo do filme por conta da narrativa de redenção do McQueen, mas em termos de aura pura nos 3 critérios: presença, história e design. Jackson Storm é o número 1 do ranking sem discussão. É isso, galera! Esse foi o ranking dos vilões da Pixar e DreamWorks pela aura, do pior pro melhor. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e manda nos comentários a palavra corredor, para eu saber que você assistiu até o final. Estamos na semana de comemoração dos 10 mil inscritos, então tá tendo vídeo todo dia aqui no canal, não perde nenhum, e estamos rumo aos 20 mil. Então dá aquela moral pra gente chegar lá. Valeu demais e até o próximo!